Olá, Petrópolis. Olá, Rede Petrópolis de televisão. Olá, amigo internauta, internauta do Facebook, do YouTube e demais redes sociais. Começando mais um programa da série Dossiê História, um programa eminentemente cultural. Programação transmitida ao vivo pelo canal 10 da Tech Cable, Rede Petrópolis de televisão, sempre às quartas-feiras, a partir de 21h30. A nossa reprise permanece aos domingos, a partir de 9h da manhã. No Facebook, acesse a página da RPT Play e assista a nossa programação em tempo real. Baixe o aplicativo RPT Play no seu celular pelo Play Store. Para você que já está ligado em nossa programação via Facebook, dê um alô para nós e faça seus questionamentos. Será sempre um prazer tê-los conosco em permanente diálogo. Não esqueça de dar um like em nossa página. Nossa programação já transmitida está no YouTube e, para acessá-la, basta digitar no campo da pesquisa o nome do programa Dossiê História. Clique sempre na logomarca do programa e escolha o tema em ordem cronológica de apresentação. Não esqueça de dar um like também em nossa página do YouTube. Lá você encontrará temas variados, sempre direcionados à informação de notícias, assuntos históricos, culturais, políticos, servindo de referencial à pesquisa acadêmica e ao entretenimento do internauta. Hoje, dia 2 de outubro de 2019, é o 275º dia do ano no calendário gregoriano. Faltam redondamente 90 dias para o final do ano de 2019. O tempo não para e nós vamos em frente. Então, vamos ao primeiro quadro do programa, o Pensamento do Dia. Para conhecermos os amigos, é necessário passar pelo sucesso e pela desgraça. No sucesso, verificamos a quantidade e, na desgraça, a qualidade. Confúcio, que viveu entre 510 a.C. e 479 a.C., viveu 72 anos. O nome do Confúcio, porque Confúcio é um nome latinizado, mas o nome chinês dele era Kung Fu Tse. Confúcio, biografia, filósofo chinês que viveu 72 anos, foi fundador do confucionismo, cujas ideias notáveis giravam em torno da ética, filosofia social. A filosofia de Confúcio sublinhava uma moralidade pessoal e governamental. Também os procedimentos corretos nas relações sociais, a justiça e a sinceridade. Estes valores ganharam relevo na China sobre outras doutrinas, como o legalismo e o taoísmo, durante a dinastia Han. Os pensamentos de Confúcio foram desenvolvidos num sistema filosófico conhecido por confucionismo. Causa da morte de Confúcio foi a doença coronária. Considerado um dos mais importantes filósofos chineses, embora influenciado pelo Lao Tse e pelo taoísmo, Confúcio decidiu seguir um caminho alternativo. A sua filosofia não está preocupada com a vida após a morte, como os hinduístas ou os taoístas, por exemplo, e sim mais voltada às relações harmoniosas entre as pessoas, os membros da família ou mesmo na sociedade. Como filósofo da corte, Kung Fu Tse, que é o Confúcio, exortou os governantes chineses a governarem pela virtude interior para ganhar o respeito de seus súditos e dar um exemplo para que as pessoas pudessem seguir o governo. Bem atual isso, né? Muito atual. Aliás, está se tendo no Brasil um movimento muito forte para que nós possamos mudar os costumes na política. Aliás, esse também será um tema
da nossa programação de fundo hoje, né? Entrevista com os jovens que aqui estão para nós falarmos um pouco de política. Kung Fu Tse era contra a tirania e entendia o Estado como existência para benefício do povo, e não ao contrário, em benefício dos governantes. Naquela época também existia muita tirania e havia também um desvio de dinheiro, né? Seus escritos permaneceram latentes depois de sua morte e mais tarde foram descobertos pelos europeus, que publicaram seus trabalhos sob o nome latinizado de Confúcio. O confucionismo é hoje uma religião praticada por 5 milhões de pessoas. Entre suas obras, o livro dos poemas, o livro da história, o livro das etiquetas e o livro das mutações. Então, ficamos por aqui hoje com o nosso pensamento do dia e vamos ao nosso segundo quadro, que é o dia 2 de outubro na história, e eu vou pedir a vinheta. 1187, dia 2 de outubro de 1187 da era cristã. Uma data marcante para a humanidade, principalmente para nós ocidentais. Saladino captura Jerusalém após 88 anos de domínio dos cruzados. Mostrar a foto de Saladino. Essa foto é a foto em que os cruzados entregam as armas a Saladino, no dia da captura. Quem foi Saladino? Ele era um chefe militar curdo, olha só, curdo. Os curdos hoje estão perseguidos pelos árabes. E, na época, ele, Saladino, foi o maior soldado muçulmano da história, pelo menos na antiguidade, era curdo. Ele se tornou sultão do Egito e liderou a oposição islâmica aos cruzados europeus no chamado Crescente Fértil. Ver o mapa. Vamos ver um mapa do Crescente Fértil. Nós temos uma foto desse mapa. O que é o Crescente Fértil? Olha lá, uma região geográfica que compreende os atuais estados da Palestina, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano e Chipre, bem como parte da Síria, do Iraque, do Egito, o sudeste da Turquia e o sudoeste do Irã. Essa expressão, crescente fértil, foi criada por James Henry Brewster, arqueólogo da Universidade de Chicago, em referência ao arco formado pelas diferentes zonas que se assemelham a uma lua crescente. Por isso que ele é chamado de crescente fértil. Porque, veja bem, aquela parte em vermelho ela não entrou na Península Arábica, ela deu a volta no contorno e fez mais ou menos o desenho de uma lua crescente. Por isso que é chamado o crescente fértil. Então, esse foi Saladino, 1187. Eu tenho mais duas fotos, queria que o manager colocasse para nós a foto da entrada dele em Jerusalém, com a rendição. E tem mais uma outra foto, que é a foto de Jerusalém. Olha lá o mapa, o contorno de Jerusalém, como era naquela época. Muito bem, vamos em frente. 1789, olha lá, Jerusalém, ó, como era na época de Saladino. No meio era o palácio. E aí é a foto da rendição. Tem até um filme muito interessante sobre a queda de Jerusalém e Saladino. Eu não consegui aqui pegar na internet, eu esqueci o nome dele, tem um nome esquisito, desse que chefiou a resistência a Saladino e acabou depois se entregando. Muito bem, vamos em frente. 1789, a Declaração de Independência dos Direitos dos Estados Unidos. Vamos mostrar a foto da Declaração da Independência. É um documento que tem quase 300 anos já. Olha lá o documento. A Declaração de Independência dos Direitos dos Estados Unidos é enviada a vários estados
Isso no dia 2 de outubro de 1789, enviada a vários estados para ratificação. 19 de abril de 1775 a 3 de setembro de 1783 foi o período em que houve a guerra, a Revolução. E em 1783, os colonos conseguiram vencer a Inglaterra e conseguiram, então, ficaram discutindo muito tempo que sistema seria, qual a forma de governo. Chegou-se a cogitar até que os Estados Unidos poderia ser uma monarquia, e, no final, acabou sendo uma república. Depois houve uma briga também, uma discussão, para saber se seria um regime de confederação ou de federalismo, e depois chegaram no federalismo, mas aí houve uma outra discussão, queriam um governo, uma parte queria um governo centralizado, um federalismo, um governo forte central, e outros achavam que não, que os estados é que tinham que ter esse poder maior, e o governo central apenas faria, vamos dizer assim, a concentração dos interesses dos estados. Mas qual foi a causa da Revolução e da independência dos Estados Unidos? Todo mundo diz que foram os impostos, os impostos que os ingleses começaram a exigir dos colonos ou das colônias. Mas isso, na realidade, não foi a causa, essa foi a consequência. A causa da Revolução, da independência dos Estados Unidos, foi a Guerra dos 7 Anos. E a Guerra dos 7 Anos, ela foi finalizada, é uma guerra que vai de 1775 a 3 de setembro de 1783. É o Tratado de Paris, de 1763, finalizou a Guerra dos 7 Anos. E logo depois começa essa revolução nos Estados Unidos. A Inglaterra e a França e os seus aliados. E é considerado o primeiro conflito mundial, porque com o final da guerra, a Inglaterra venceu e incorporou o território do Canadá, que pertencia aos franceses. E a Revolução Francesa de 5 de maio de 1789 e a queda da Bastilha também foram consequências dessa Guerra dos 7 Anos, porque a França ficou quebrada e faltava pão, faltava comida, uma série de coisas. A Guerra dos 7 Anos é considerada o primeiro grande conflito mundial e sua consequência foi a independência dos Estados Unidos. Espalhou-se por 3 continentes, tanto na Europa como na América, no Caribe e na Índia. A França e Portugal participaram. A França contra a Inglaterra e os aliados da Inglaterra, que era Portugal, os reinos dos Habsburgos, contra da Áustria e a Prússia. A Prússia do lado francês e a Áustria do lado da Inglaterra. Foi uma confusão terrível essa guerra. E a Espanha era neutra em relação à França e em relação a Portugal, que era aliada da Inglaterra, mas guerreou com a Inglaterra. Engraçado isso. Inclusive, teve uma batalha naval aqui no Caribe entre os espanhóis e os ingleses. As consequências. A França cede o Canadá e parte das Antilhas aos ingleses. Os franceses cedem o Mississippi à Espanha, e a Espanha entrega a Flórida para os ingleses. Então, vamos lá, dia 2 de outubro, tem mais um aqui, 1932, término da Revolução Constitucionalista de São Paulo, com a vitória das forças federais sobre os paulistas. Dá fim ao revolucionário, nós tivemos um Estado, durante esse período da Revolução Constitucionalista de São Paulo. Chamava-se Estado de Maracaju. Estado de Maracaju. É o que seria o nome se eles tivessem ganho e se separado do Brasil. Seria o Estado de Maracaju. 10 de julho a 2 de outubro de 1932 foi o tempo que perdurou isso. E, finalmente, em 1961, o Congresso Nacional aprovou a emenda constitucional
que instituiu o sistema de governo parlamentarista, evitando que o vice-presidente João Goulart assumisse a presidência após a renúncia de Jânio Quadros. Postaram a foto aí, a foto do Congresso da época. Mas, posteriormente, em 63, um plebiscito derrubou a emenda e o sistema de governo voltou a ser o presidencialismo. E aí o poder voltou ao João Goulart, que aí desandou a fazer uma série de bobagens que descambou no movimento cívico-militar de 1964, com a queda. Aliás, a queda não, né? Ele fugiu, né? Fugiu e ficou vacante o cargo de presidente. Muito bem, encerramos aqui esse nosso quadro, o dia 2 de outubro na história, e vamos agora ao nosso terceiro quadro, o jornalismo, dossiê História, e eu vou pedir a vinheta. Greta Thunberg, a menina, a jovem sueca que andou fazendo sucesso aí nas mídias sociais, participou de uma convenção sobre o clima recentemente, deram muito cartaz para ela, mas ela acabou sendo desmascarada. Tem muita falsidade desses movimentos de preservação ambiental. Aliás, a picaretagem está grande nesse sentido, né? Greta Thunberg desmascarada pelo The Sunday Times, um jornal inglês. A sueca Greta Thunberg, ícone global contra as mudanças climáticas, mas esse enorme sucesso foi impulsionado e promovido por grandes lobbies de empresas de energia verde, que usariam a jovem de 16 anos como ponta de lança para facilitar a transição para o corporativismo verde. Olha só que jogada, hein? O jornal britânico ligou a adolescente e a sua crescente notariedade ao magnata Ingmar Herzog, presidente de uma think tank, laboratório de ideias e pesquisas, do qual são membros políticos social-democratas suecos e executivos de grandes empresas de energia do país. Olha só a jogada. Greta liderou uma greve em sua escola. Thorin, um ativista, a procurou e Herzog encontrou semanas antes com ela. Este já conhecia a mãe de Greta em encontro do clima em Estocolmo. Transformou-se em ativista e, junto a ela, sempre há lobbies e líderes que apoiam sua causa e têm seus próprios interesses. Então, é isso aí. É a mesma coisa nessa crise climática, dizer que o aquecimento global, que o oceano está esquentando por causa de problemas de queima na Amazônia, isso tudo é conversa fiada. Na realidade, o clima ele sempre variou. Nós já tivemos no passado, em séculos passados, climas mais quentes do que esse. O próprio Império Romano é um sucesso proveniente de um período em que o clima esquentou para valer. E quando esquentou, o Império Romano se expandiu, partiu para o Ocidente e tomou todo o Ocidente, entrou na Inglaterra, conquistou aquela região toda ali da França e foi para o oeste e dominou os bárbaros alemães, germânicos daquela região. Dificilmente você vê um filme em que o romano está vestido com peles. Normalmente está com as pernas de fora, com o peito de fora, com uma capinha aqui, porque isso retrata o que era na realidade, porque era um período quente, foi muito quente. Aliás, nós vamos entrar agora, estamos entrando numa era glacial, e a tendência não é esquentar, é esfriar. Então, essas picaretagens todas estão caindo por terra. Aquele Al Gore foi outro, ganhou até um prêmio Nobel,
e fez um filme aí de muito sucesso, e hoje ele está voltando atrás. Todas aquelas previsões que ele fez caíram por terra. Então é muito perigoso essa questão ambiental de querer dar palpite em coisas que normalmente as pessoas não entendem. E o outro que quebrou a cara agora recentemente foi o Macron, presidente da França, tentando colocar a Amazônia brasileira, como o governo Bolsonaro, como se estivesse queimando toda a Amazônia. Aliás, a Amazônia é inqueimável, para usar aqui uma expressão parecida com aquele ministro do Collor, né? É inqueimável. Sabe por quê? Porque o coração da Amazônia ele é tão úmido, mas tão úmido, que se você colocar fogo nas bordas da Amazônia, ali aquela umidade faz um paredão, o fogo não passa, ele morre ali. E o coração da Amazônia é umidade pura, são igarapés, são rios, são alagados, são montanhas, faz um frio terrível em determinados lugares da Amazônia também. Porque lá tem montanhas, que a selva tapa, mas está cheio de montanhas lá. Então, essa é uma realidade que nós, brasileiros, temos que conhecer melhor. É preferível hoje ir para a Amazônia. Eu aconselho os jovens que gostam do Brasil, que amam o Brasil, que ao invés de irem se divertir em Miami, Nova York, para a Europa, vão para a Amazônia. Amazônia brasileira, para conhecer o nosso território. Como a minha juventude fez naqueles programas que nós tivemos na época, programas universitários de voluntários, que iam para lá para fazer o trabalho voluntário na Amazônia. Agora vamos, finalmente, falar sobre educação. Educação é o nosso foco hoje, é uma forte campanha contra o governo Bolsonaro no setor da educação. Bolsonaro é o ministro da Educação, Abraham Weintraub. A Globo Lixo faz campanha maciça contra o ministro Weintraub. Notícias mentirosas são veiculadas constantemente contra Weintraub. Sempre vem a público desmenti-las. Veja o vídeo. O custo por ano, 3,7 bilhões é o que custa a Universidade do Rio de Janeiro. Vamos lá. Eu concordo com a posição do ministro e concordo com a posição do governo de priorizar o ensino de base. Porque ao longo dos últimos tempos, até como propaganda política, e aí me permita discordar não da Carla, mas de quem a Carla citou, porque o ministro disse que tem que ficar sem ideologia. Não tem como ficar sem ideologia. Primeiro que um dos princípios do Marx é bem claro, já foi citado pelo Marne Barcelos aqui na sua bancada várias vezes: domine a mente dos jovens. É por eles que começa a nossa revolução, por eles que começa a nossa dominação. Esse é um dos princípios do comunismo, do socialismo. E as universidades é o campo mais fértil para isso. Nós transformamos as nossas universidades públicas nos últimos 20 anos em fábrica de comunistas e socialistas. Revolucionários que têm um conceito absolutamente desencontrado da realidade e especialmente dos princípios da meritocracia. Então esse é um problema que o Brasil vem enfrentando e que o Bolsonaro disse que ia enfrentar. Ele disse que quer mais matemática, quer mais português, quer mais química, quer mais biologia nas salas de aula. E menos ciências políticas, sociologia, filosofia e ciências humanas, que acabam formando a mente dos jovens e transformando em massa de manobra. Exatamente como nós estamos vendo hoje. Porque de cada 10 desses jovens, 9 não sabem porque estão na rua gritando com bandeirinha vermelha na mão. Infelizmente, eu penso que o presidente foi infeliz da forma que se manifestou, mas disse ele errou na forma. Ele errou na forma completamente. Ele errou na forma. Mas o conteúdo O conteúdo ele acertou na mosca. Então, assim, quem é que está fazendo gritaria? São os reitores. Quem são os reitores das universidades públicas? Invariavelmente, são líderes da esquerda, pensadores de esquerda. Por exemplo, o PSOL é dono, entre aspas, da Universidade Federal do Rio de Janeiro há muitos anos. O reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro é um dos fundadores do PSOL. Agora, aí a dona Fernanda Melchiona, deputada federal pelo Rio Grande do Sul, do PSOL, disse que vai entrar com um pedido de demissão, de impeachment do ministro por ideologização. Hello, dona Fernanda? Hello?
Então, assim, o Bolsonaro está atacando e essa gritaria toda é exatamente porque ele acertou no ataque. Ele está atacando um dos germinais da esquerda, que é dominar a cabeça dos jovens. E eu acho que nesse ponto ele está certo. Essa gritaria era prevista, que continuem gritando, mas que o Brasil continue Mas deixa eu mudando. dizer uma coisa para você. Muito bem. Esse vídeo aí entrou trocado. Eu ia mostrar o vídeo do Abraham von Trapp. Entrou o que entraria depois, que era sobre a ideologia nas universidades brasileiras, que é uma entrevista que eu peguei na TV Pampa, do Rio Grande do Sul, um debate entre pessoas especializadas da área do ensino, e está aí a opinião deles, a ideologização dos jovens nas escolas, que fabrica, hoje uma fábrica, as universidades no Brasil hoje são fábricas de comunistas e socialistas. É o que está acontecendo hoje nas universidades. Eu ia mostrar, na sequência, um vídeo da Universidade Federal Fluminense, mas eu tenho uma entrevista muito interessante para fazer e eu não vou roubar o tempo que eu coloquei disponível para eles. Então, eu vou encerrar aqui o nosso jornalismo e eu vou passar a nossa matéria de fundo, que é uma entrevista. Eu hoje vou entrevistar 3 jovens que eu gostaria que a câmera mostrasse. O Eduardo lá da direita para da esquerda, da direita para a esquerda, Eduardo Coelho. Sim. Boa noite. Boa noite. Ana Lara. Boa noite. E o Alexander. Boa noite. Boa noite. Alexander é colega nosso, advogado. Sim. Eu vou aqui citar o nome inteiro deles, né? Eduardo Coelho Pinto, Ana Lara do Carmo e Alexander Silva. Boa noite a vocês, muito obrigado, muito honrado pela presença de vocês em nosso programa. Esses jovens, é uma notícia interessante, alvissareira aqui para nós petropolitanos, né? Os jovens, entre 31.400 pessoas que se inscreveram em um curso sobre gestão pública e formação política, que é patrocinado por um grupo chamado Renova, é isso? Renova? Uma instituição apartidária. 31.400 pessoas se inscreveram, passaram 1.445 desses que se inscreveram, correspondente a 445 cidades do Brasil. O Brasil tem mais de 5.600 cidades. Acredito que milhares de cidades também se inscreveram, mas não conseguiram. E Petrópolis teve o privilégio de ter 4, né? São 3, vocês são 3 aqui hoje, mas tem mais um, né? Que não pôde vir. E Petrópolis teve 4 desses candidatos aprovados que ganharam uma bolsa de estudo para fazer o curso, então, de gestão pública e formação política. E o nosso tema de hoje é para falar exatamente sobre o Renova e para falar um pouco, para conhecer um pouco esses nossos candidatos que hoje estão aqui para este curso, mas que são pessoas que estão se lançando à política, o que é muito bom, muito saudável, que esse sangue novo venha, que oxigene a nossa política aqui na nossa cidade e que a gente possa oxigenar cada vez mais o país com essa juventude que vocês estão agora tomando as rédeas do país, né? Vocês já são jovens adultos e já estão prontos para essa atividade. Eu já dobrei o cabo da Boa Esperança e agora eu sou fiscal da natureza. Assisto só de camarote. Então, eu gostaria de começar pelo Eduardo, que ele falasse um pouco sobre a instituição, o Renova, e depois eu vou pedir a Lara que fale sobre esse curso que vocês fizeram,
e o Alexander para ele dar uma visão global política para nós. Então, vamos lá. Sim, então, boa noite a todos, boa noite a todos os telespectadores, seu Gilberto. Então, Renova foi uma oportunidade e foi uma ideia, tá, do empresário, né, do ramo de investimentos, Eduardo Mufarrege, e eu estava assistindo um programa num canal, que é a Record News, e ele estava dando uma entrevista. Foi quando eu conheci o Renova a primeira vez, quando ele disse que era fundamental a inserção de novas pessoas na política. E ali isso ficou na minha mente, e passou. Passou-se um ano, teve um link patrocinado do Facebook falando sobre Renova. E eu lembrei na hora, entre, se você é interessado, se inscreva. E eu me inscrevi. E a partir daí tivemos as etapas, que foram no mínimo 3, era com tempo cronometrado, você fazia uma, tinha raciocínio lógico e várias questões. E aí você, depois de um tempo, eles mandavam um e-mail, porque isso era avaliado pela equipe deles. Tinha discursivas também, perguntando a sua história, o que você já fez na sua vida, o que você pretenderia fazer pela cidade. Isso também foi avaliado pela equipe. Então, depois de um tempo, eles falavam, você passou para a segunda fase, depois de algumas semanas. E aí, depois da terceira, e assim sucessivamente, até que depois veio a mensagem final para a gente, por e-mail. Você passou, parabéns, 34.400 pessoas, você foi um dos 1.400 aprovados no... E como é que foi feita essa seleção? Você foi em algum local prestar alguma prova? O que acontece? Porque a ideia do Renova é trazer pessoas novas para a política de todo o país de preferência. Então, as mãos não conseguiriam chegar de uma forma presencial inicialmente. Então, sim, o que eles fizeram? Todas as provas foram feitas pela internet e tinha um tempo máximo, que era contabilizado regressivo para a gente fazer essas provas, cada etapa delas. Então, para fazer com que as pessoas das outras partes do Brasil conseguissem fazer. Então, foi feito dessa forma. Em casa, a gente começava a fazer pelo computador, pelo notebook ou pelo celular, tinha um tempo máximo, e depois a gente não poderia ultrapassar esse tempo. E aí, finalizasse ali para que pessoas de cidades do interior, de muito longe, pudessem fazer e entrar e agregar essas pessoas. Muito bem. Então, eu vou passar agora para a Ana Lara. Boa noite. Boa noite. Bom, então, falando um pouquinho de como que eu cheguei até o Renova, até para fazer sentido, né? Eu nunca fui ligada à política, nunca me interessei, sou daquela geração que a mãe falava para não ficar muito perto, que política não é uma coisa legal, enfim. Aí eu sou fotógrafa, sou escotista voluntária, e até por causa do escotismo é que eu cheguei para o Renova. Fui para uma ONG chamada Politize, que leva educação política para qualquer pessoa em qualquer lugar. E lá no Politize foi que eu conheci o Renova, mas até então não tinha me interessado. E depois de um tempo também recebi esse link patrocinado e me inscrevi e fiquei muito feliz mesmo de ter passado nessa seleção. E o que acontece? O que é o Renova, né? É uma escola de formação de liderança política, e um dos lemas é pessoas comuns serem políticos fora do comum, né? Independente do partido, do seu pensamento, a diferença não é a nova e velha política, mas a boa e a má política, né? Então, é muito pensando nisso. E o curso, assim, é excelente, porque a gente aprende muita coisa, que dá uma base muito legal. Né? E é isso. E estamos lá, correndo atrás. Você está animada com essa... E como é que foi a sua seleção? Então, a seleção, como o Eduardo falou, a gente fez a primeira etapa, que eram perguntas mais lógicas. A segunda etapa, não, a segunda etapa foi um vídeo que a gente precisou gravar uma narrativa falando do nosso interesse, por que a gente estava participando do curso, o que a gente poderia agregar para a nossa cidade. E aí a terceira etapa era uma prova de raciocínio fluido, né, sobre a atualidade, para saber se você realmente sabe o que está fazendo, se realmente você se encaixa no perfil, né? E eu acredito que eles procuram também a diversidade, né? Porque eu acho que todos têm que ser representados, né? Até uma frase muito usada também no curso é: se você quer para a política fazer sentido para as pessoas comuns, é preciso que as pessoas comuns façam parte dela, né?
Então Perfeito. é muito... Está muito permanentemente aberta a outros candidatos que queiram? No se momento, inscrever? não. Para esse Porque agora curso vocês vão entrar numa outra fase agora, que é a fase do curso, efetivamente. a gente já está mais ou menos na metade do curso. Ele vai até novembro. Nós temos as aulas online, né, com os professores, são mais de 40 professores e especialistas e muitas pessoas de cargos também, como do Ibope. Então, é muito... Assim, ex-ministros, time né? Tem também... E o que acontece? Aí a gente tem também tarefas de campo mesmo, de cara a cara com a população, não é só lá atrás do computador, né? Porque isso também tem que levar em conta, né? Se a gente tem... Porque, assim, boa intenção é muito legal, mas você tem que ser engajado, você tem que espírito público, espírito público. E saber lidar com gente, né? Porque o político precisa disso, né? Ele tem que saber lidar. A cidade não é prédio e rua, a cidade são pessoas, né? Também. Perfeito. Uma coisa que eu esqueci, você é fotógrafo, né? Fotógrafo, Agora não fotografo Coelho, mais. Qual é a profissão? Eu também me formei em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis. É Eu também advogado, sou companheiro da Alexandre, mas sim. eu me tornei empresário há muitos anos, quando eu fui administrar a Tecnopolo, com a empresa familiar. Então, como filho único, era eu e eu empresário. mesmo. Você, então, na atividade é empresário. Sim, atualmente. Sim, é um bom Em tempo, que ramo? Na verdade, sou empreendedor em algumas áreas e o principal minha hoje é a Tecnopolo Eletricidade e Engenharia, que é de alta tensão e prestação de serviços, sim, prestação perfeito. de serviço e eletricidade. Então vamos agora ao Alexander, que é o nosso colega advogado, militante, e muito atuante na cidade e tem um prisma político bem aguçado, que eu já troco ideias com ele sempre no Facebook. Boa noite, doutor Gilberto. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês, podendo contribuir, trazer algumas informações acerca do que é o Renova BR, acerca até das pretensões e visões políticas que temos aqui sobre a nossa cidade. Bem colocado, a gente já teve alguns embates aí, né? Embates, eu coloco isso como sentido. Troca de ideias sempre. Eu claro. acho que na política é fundamental. pessoas quando estão bem intencionadas, toda troca de ideia ela é agregadora, né? E sim, eu também fiquei sabendo do Renova BR também por intermédio de publicações. E aí um outro colega amigo nosso, né, que integra também o Novo Petrópolis, falou que estava fazendo, que é inclusive esse colega que não está aqui conosco, que é o Anderson Rodrigues. E aí ele contou sobre o projeto, o que é o Renova, eu me interessei pelo conteúdo e etc, porque apesar de ser advogado, então a gente ter uma conexão muito intensa com o direito público e etc, então a gente já conhecer algumas coisas a respeito, já é natural, nós somos educados para isso na faculdade, né? Mas existe todo um outro lado da governança pública que não é o nosso dia a dia, que é essa parte do processo legislativo, a não ser quem esteja lá, que vai ter um conhecimento acerca disso, mais prático, a parte mesmo de conexão política, se conectar com os políticos, como se conectar com as instituições, como se conectar com as pessoas, como trazer resultados para as pessoas e apresentá-los para essas pessoas. Então, é um curso bem amplo. Ele vem desde o início mesmo, ele pega a parte ali de teoria geral do Estado, depois ele vai para a parte de processo legislativo, competência legislativa, competência do executivo, ele pega toda essa parte e agora a gente está na parte mesmo de o que fazer na campanha. Então ele é um curso de formação política mesmo, então, tanto que no final do curso a gente tem que fazer um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso, que é justamente o planejamento da campanha. Esse trabalho vocês vão sustentar também oralmente? Não, simplesmente não tem essa informação sobre a gente fazer, ainda não foi informado, mas a gente tem que compor o trabalho. Isso é muito importante porque a política agora, cada vez mais, ela está se tornando uma atividade extremamente complexa. E quem se habilita na política tem que tomar muito cuidado, porque a nossa legislação ela é cheia de surpresas, né? E tem sempre umas pegadinhas, né? E essas pegadinhas, às vezes, se transformam em processos crimes, né? E tem muita gente aí que entrou pelo cano, achando que a política era uma coisa e é outra, né? Hoje, por exemplo, um caso de uma vereadora
não sei se vocês souberam, uma vereadora lá em Curitiba, você soube do caso? Eu fiquei sabendo por alto. Que ela arranjou um atestado falso para poder faltar a sessão lá, eu acho que em Curitiba, ou numa cidade do Paraná, não sei bem, e depois ela foi vista no Rock in Rio. Estava no Rock in Rio. E aí o repórter perguntou para ela, né? Não, porque não tinha sessão, não sei o quê, mas a senhora apresentou um atestado. Aí ela desconversou. Quer dizer, são situações que hoje o político está visto, né? Porque com as redes sociais, com a televisão mostrando, isso é tudo muito fácil hoje de você identificar essas circunstâncias, né? Então, esse curso de formação ele é muito importante para fazer essa formação. Eu estava falando aqui sobre o Kung Fu, né? Tse, que é o Confúcio, né? Quer dizer, lá na China, 500 anos antes de Cristo, já havia preocupação, né, no contexto familiar, do contexto da ética, né? Os gregos também se preocuparam com isso. E nós estamos vivendo um momento no Brasil de recuperar isso, né? Sim. Inclusive, você falando nessa questão jurídica, é muito importante que a gente ressalte que a gente ainda não é candidato, porque isso é uma questão que ainda vai ser decidida, conversada com os partidos, né? Porque a gente, primeiro está falando do Renova, mas isso é uma questão, a gente não pode se colocar nem como candidato, porque isso é uma coisa que vai ser conversada futuramente. Mas há um interesse, Mas o curso de formação política não quer dizer que vocês precisam necessariamente serem candidatos. Mas vocês podem até fazer parte do governo, porque vocês vão ser pessoas aptas, exatamente, com conhecimento técnico do poder público e com uma especialização, vocês podem ser aproveitados amanhã em equipes de governo. Eventualmente, vocês podem sair a vereador, a deputado, etc. Isso é um outro contexto. Mas o que é importante, o que eu quero visualizar, e eu fico muito feliz por isso, é que há esse curso de formação. Porque o analfabetismo hoje graça muito o analfabetismo político, né? Graça muito hoje nos nossos poderes, principalmente os poderes municipais. Você quer saber uma coisa muito interessante que você falou, uma questão? O Renova teve, no ano passado, ele fez um curso direcionado aos candidatos a deputados, né? E depois que algumas pessoas do Renova ganharam, o Renova promoveu um curso antes deles começarem a exercer o cargo para saber qual a função deles. Mesmo que já soubesse ou não, ele promoveu e investiu nisso. Porque o que acontece hoje? Hoje as pessoas ganham e não sabem o papel do vereador e não sabem o papel do prefeito. Que uma coisa é uma parte da população não saber, outra é a própria pessoa que está disputando chegar lá e não ter a mínima noção, vai levar meses para aprender. E já tem que chegar, é lógico que a experiência, quando você entra no cargo, é uma coisa, mas o problema é você entrar sem a mínima noção, que é o que acontece com muitos. Então, o Renova está aí para preparar exatamente nesse sentido. Uma observação ainda nesse tema, eu até costumo fazer uma comparação, porque a falta de informação política não é só do candidato, no caso, o eleito, como o Eduardo falou, mas se cobra muito do eleitor. Você tem que votar bem, você tem que fazer o seu voto valer. Mas, às vezes, esse eleitor ele não tem conhecimento. É a mesma coisa que você tem uma padaria, você precisa contratar um padeiro, mas, se você não sabe qual é a função do padeiro, pode ser que você queira que ele construa uma parede de tijolinhos ou que faça um churrasco para você. Então, se você não sabe qual é a função de um vereador, de um prefeito, como é que você vai escolher bem? Né? Então, acho que essa informação também precisa ter não só para quem vai se candidatar e exercer os cargos, mas para quem vai votar também. Né? Acho que é muito importante. Alexandre. Um ponto que eu acho que merece destaque também é que o Renova veio um pouco quebrar esse estigma de que existe na população no geral, de que política é um ambiente sujo, para pessoas sujas, e eu acho que esse foi um estigma até criado por pessoas mal intencionadas da política, que a elas interessa que haja esse estigma, porque aí as boas pessoas, as pessoas que buscam preparo, não só técnico, mas também ético para isso, elas nunca se envolviam com isso. Porque não é raro, muitas pessoas deixam de abandonar, não abandonam a sua vida ou sua carreira que possuem no mercado privado, por exemplo, como é o meu caso, sou advogado,
já tem algum tempo de advocacia, então, assim, não é fácil uma pessoa abandonar o que faz na vida, que levou toda uma vida para fazer, inclusive, para se envolver num ambiente tão áspero, e de fato que é a política. Então, muitas pessoas sempre se isolaram desse contexto justamente com medo até de manchar sua biografia, manchar aquilo que demoraram tanto tempo para se envolver. Isso em mim, né, pessoalmente, é algo novo, essa aspiração é algo novo. Eu fui uma pessoa de acompanhar notícias, mas não era uma pessoa politicamente ativa. Isso aí é uma coisa mais recente, bem decorrência desses protestos que ocorreram no país depois de 2014, foi quando eu passei a ser uma pessoa mais que se apresenta mais para movimentos políticos, né, como cidadão. Depois que eu me envolvi com o Partido Novo, então aí eu tive que escolher uma bandeira, infelizmente, e eu sou a favor até da campanha avulsa, mas depois que eu me envolvi com o partido, que eu fui entender um pouco mais do que é a engenharia política, eu vi que, para além de eu ser advogado e ter algum conhecimento de lei e daquilo que rege o Estado, porém, é necessário também ter conhecimentos outros. E aí o Renova veio agregar muito ao meu conhecimento. E eu acho que o Brasil precisa o Brasil e Petrópolis, sobretudo, as cidades de interior, principalmente, precisam mesmo de uma certa depuração no contexto técnico, porque a gente olha, por exemplo, para a nossa Câmara aqui, e o Petropolitano ele é bastante sofrido, né, com a representatividade no que toca à Câmara de Vereadores. Então a gente não vê ali um movimento legítimo de representatividade dos representados. E eu acho que o Renova vem muito contribuir com isso e cria um ambiente, porque é a escola, para que pessoas normais, né, pessoas comuns, né, cidadãos comuns, se envolvam com a política, que não tem nada de incomum. Na verdade, países desenvolvidos, muitas coisas são resolvidas localmente pelas pessoas, pelos populares, e resolvem, né, os assuntos locais. Então eu acho que é algo bem normal. Perfeito. Você quer falar alguma coisa, Eduardo? Não, eu gostaria só de salientar que o Renova ele tem essa questão de promover pessoas que têm uma conduta ilibada. Então, durante todo o processo, e até quando eles perguntaram quem nós éramos, o que nós já fizemos na nossa vida pregressa, houve um estudo das pessoas, porque ninguém que tenha vencido um pleito pode fazer parte do Renova. Isso é importante ressaltar. Só foram aprovadas pessoas que podem até ter disputado, mas que nunca venceram para deputado, para prefeito, para vereador. Então, se tivesse vencido, ou não poderia participar, porque a questão é justamente, o objetivo é a renovação política. Inclusive foi para quem nunca exerceu um mandato político. Exatamente. Exatamente. Achei muito interessante. A condição não ter a pessoa Interessante. nenhum mandato. 0 quilômetro mesmo. 0 quilômetro. Exatamente. E também, complementando o que ele falou, a gente o tempo inteiro avaliado, até depois que termina o curso. Por exemplo, os alunos que forem de fato eleitos, a gente tem um compromisso com eles de levar o mandato até o final, de ser transparente, de cumprir as normas de honestidade conforme o curso. Então, a gente firma ali, quando a gente assina o contrato que a gente está estudando no Renova BR, a gente firma esse compromisso com as pessoas, com a população, com os cidadãos da nossa cidade e do país, né? Porque o país se faz de várias cidades, né? É verdade. É um estilo inovador, né? Exatamente. O eleitor precisa disso, né? Ele cansou daquela, não vou falar velha nem nova, né? Mas daquela política ruim, né? Então, eu acho que o eleitor quer essa boa política, de pessoas bem intencionadas, capacitadas, realizadoras, né? E que estão dispostas a servir o povo. O processo político, ele era muito difícil no que se chama da velha política, das velhas regras, né? Eu me lembro que em 94 eu tive uma possibilidade de me candidatar, porque eu estava, na época, aqui em Petrópolis, eu combatia o governo que estava na situação e o governo que for eleito, que era do Sérgio Fadel. E eu entrei com uma série de processos no eleitoral. E
havia provas contundentes da cassação do Fadel e também da punição do Grata Costa, que o apoiou. Os processos rolaram, e até que um belo dia foi julgado lá no TRE, lá embaixo. E no final eu fiquei sozinho, porque eu entrei com essas demandas todas, representando um grupo político da época que eu estava afiliado. E no final eu acabei levando a luta sozinho, porque até o grupo político se afastou, não tinha mais nenhum interesse político naquilo, mas eu estava amarrado naquelas ações, e eu continuei com elas. E no final o julgamento no TRE foi o seguinte: realmente houve uma irregularidade, era para caçar. Quantos anos depois? Hein? Foi 3 anos depois, 3 ou 4, quase no final do mandato. Aí realmente a irregularidade está provada, etc. Mas como já está no final do mandato, então não vamos fazer nada. A ação popular em que o Paulo Grata Costa foi condenado aqui a indenizar um asfaltamento fajuto que ele fez lá em Araras, eu ganhei a causa aqui, ele foi condenado a pagar na época 250 mil, reembolsar o primeiro asfaltamento todo, o prejuízo todo. Quando chegou no tribunal, numa julgada política, ele foi absolvido. E um dos desembargadores, que tinha sido meu colega de faculdade, no Ingá, deu um voto que eu fiquei abismado. Dizia ele o seguinte, que ele ligou para um amigo lá em Araras e que o amigo tinha dito a ele que não era nada daquilo e que a estrada foi uma chuva que passou, que lavou e tal, não sei o quê, e que o Grata Costa não tinha culpa nenhuma. E ele, no voto dele, transcreveu isso. Aí, no final, o relator de gozação virou-se para mim e disse assim: doutor, o senhor quer fazer alguma observação? De gozação comigo, né? Ele falou assim: não, excelência, eu vim aqui para beber da sabedoria de vossas excelências. Resultado disso tudo foi o seguinte, isso foi lá em 90 e poucos, exatamente no período em que começou a graçar toda essa corrupção, porque essa corrupção toda que está aí, ela teve o beneplácito do Poder Judiciário, que hoje está mordido pelo próprio veneno. O próprio veneno. As instituições estão acabando e o grande culpado disso tudo é o Judiciário. Como o Supremo, que já acabou, o Supremo não existe mais. O que existe lá são 3 ou 4 ministros da resistência. O resto, pode jogar fora, joga no lixo, porque ninguém mais no Brasil respeita o Supremo Tribunal Federal. Essa que é a realidade. Né? Quem Total, devia uniformizar gera mais controvérsias. Né? Total. Eu fechei meu escritório de advocacia, por quê? Porque falta de segurança jurídica. Porque hoje eu vinha delatando, desde lá do final dos anos 90, olha, essas mudanças do Código de Processo Civil, isso não vai dar certo, estão tirando o poder dos advogados, estão tirando as prerrogativas dos advogados, estão dando poder em excesso para os magistrados. E aí foi descambar agora no Supremo. Não existe mais lei, só existem as decisões deles. Então, é um problema muito sério. Quer dizer, vocês que estão começando agora têm que tomar conhecimento disso. Nós estamos vivendo um momento de muita insegurança jurídica. Eu desejo a vocês toda a sorte do mundo para vocês. Muito obrigado. Agradeço muito e agradeço o espaço aqui que foi concedido para poder esclarecer a população de que existem petropolitanos pela seleção de vocês. Comprometidos. Também agradecer muito o espaço, porque a gente tem vontade realmente de ajudar a nossa cidade. Essa cidade está um pouco parada, a gente tem que agitar isso aí. Vamos aí. Felicidades para vocês. Meus amigos, nós estamos terminando o nosso programa, estamos chegando ao fim. Eu agradeço muito a audiência de vocês, agradeço sempre essa audiência cativa também, que está sempre conosco, toda quarta-feira, aqui, 21h30, ao vivo. E não esqueça, a nossa reprise do programa é no domingo, a partir de 9h da manhã. Uma boa noite para vocês e até a semana que vem,
com mais um programa, mais uma atração do nosso programa Dossiê História. Até lá!